Alimentação. Eu pratico a urinoterapia há vários meses, bebendo em geral 2 copos da primeira urina da manhã, em jejum. Eu estava muito cética no começo, mas me dei conta rapidamente de que a água da vida, a verdadeira, a natural, não a alcoólica, por certo, não tem apenas um efeito de placebo do gênero deixa agir a natureza. Me parecem convincentes as tentativas com pacientes que não sabem que bebem urina, ou com pessoas inconscientes cuja saúde melhora, ou as tentativas in vitro que mostram que os produtos contidos na urina são capazes de fazer voltar à normalidade as células cancerosas. De minha parte, eu notei uma melhora de meu bem-estar geral. Como tinha um estilo de vida muito são, eu não podia ter melhoras tão importantes quanto as pessoas cujo modo de vida anterior era muito poluído. Com efeito, eu como alimentos crus há 5 anos e o resultado não podia ser tão espetacular. Uma vez que a grande limpeza estava já bem avançada, graças a uma alimentação saudável. Na minha opinião, seria preciso que as pessoas que a utilizam, seguras de sua eficácia, não esquecessem que esta técnica é sobretudo um procedimento para limpar o organismo da poluição interna, que não é senão uma consciência do engorduramento devido a uma alimentação nociva. É, portanto, fundamental que, ao mesmo tempo que se pratica a urinoterapia, mude-se a alimentação, comendo mais vegetais crus, ricos em enzimas e em vitaminas, evitando o máximo possível produtos animais e excitantes, e sustentando essa mudança alimentar com uma vida menos sedentária, pela prática do pensamento positivo e da meditação. G.P. Toulouse, 1988. O sábio Zipruana. Fui visitar um grande santo de meu conhecimento chamado Zipruana. Podia-se vê-lo passear completamente nu pelas ruelas da aldeia de Nizirabad. Considerado como uma grande alma, ele era venerado por todos. Ele vivia onde não havia ninguém, em casas em ruínas ou em choças à parte das aldeias. Ele havia atingido um estágio de yoga muito alto e era reputado como clarividente. A urinoterapia e o fogo da yoga haviam purificado tanto o seu corpo que a sujeira não o podia tocar. O estágio que ele havia atingido me maravilhou. O eu dos yogis não tem a menor mancha, mas em Zipruana até o corpo tinha essa pureza imaculada. O jogo da consciência, Swami Muktananda, Tré Daniel, Paris, 1983. Os pés do sargento Borkowski. Na Polônia, as epidemias de micoses dos pés se alastravam no exército. Esta afecção muito dolorosa alastrava-se como uma peste. O sargento Borkowski era nativo de Lodz, a 120 quilômetros de Varsóvia. Os oficiais, encarregados de examinar o seu dossiê, com visitas a uma eventual promoção, perceberam com espanto que ele jamais havia sofrido de micoses nem de qualquer problema nos pés durante os seus 17 anos de serviço. Muito intrigados por esta descoberta, eles interrogaram Borkowski. Seu segredo podia, com efeito, valer uma fortuna e ser um grande benefício para todo o exército. Borkowski, de pé diante de 7 oficiais, estava muito embaraçado, mas não tinha escolha. Era preciso explicar como ele havia podido evitar todos os problemas com seus pés. Ele revelou com simplicidade que a cada manhã, enquanto tomava sua ducha, ele urinava sobre seus pés como seu pai lhe havia ensinado. Não havia, pois, um medicamento milagroso, de onde se pudesse tirar proveito. Mas os oficiais fizeram circular a informação e os médicos militares
justificaram esse procedimento pela presença na urina dos militares de anticorpos que poderiam ser eficazes na luta contra as infecções, quaisquer que fossem. In Search of Perfect Cleanse, Jason Winters, Vinton Publishing, Las Vegas, 1984. 35 anos de urinoterapia. Eu bebo minha própria urina todo dia e massageio o rosto, o couro cabeludo, a nuca e os pés com ela. Eu utilizo assim um dos remédios mais extraordinários que existem. Um remédio que não custa nada. Um néctar de saúde de tal modo cheio de substâncias vitais, curativas, que me espanto que ninguém tenha pensado em colocá-lo em garrafas para vender. Descobri as qualidades da urina quando estava engajado no exército britânico no Saara, durante a Segunda Guerra Mundial. Eu havia perdido minha unidade após um combate noturno e achava-me sozinho. Ligeiramente ferido na fronte por uma bala perdida. Acordei sobre uma duna de areia, com uma terrível dor de cabeça, sem reserva de água, com sangue coagulado sobre o rosto e a cabeça. Meus primeiros pensamentos fixaram-se imediatamente no medo de não ter nada para beber e morrer de sede. Havíamos aprendido em nossos treinamentos de soldado que o fato de beber a própria urina podia nos salvar a vida num caso de falta de água. E, se bem que essa ideia não me agradasse, peguei o meu cantil, urinei dentro e comecei a beber. Minha urina era quente e salgada, e me lembrava a cerveja australiana que eu havia bebido na sala de jantar dos oficiais, umas 12 horas antes. Embebi também meu lenço em um pouco de urina e utilizei-o para limpar as feridas de minha cabeça. Depois, instalei-me à sombra, fechei os olhos e tentei dormir. Eu não sabia naquele momento, mas acabara de tomar um medicamento que ultrapassava, por suas propriedades curativas, tudo que eu poderia imaginar. Quando meus camaradas me encontraram, 2 dias mais tarde, esperavam encontrar um cadáver. Para sua grande surpresa, eu estava em plena forma, pronto para a ação e curado de meus males. Esta foi minha primeira experiência. Em seguida, conservei o hábito de beber a maior parte de minha urina. Faz 35 anos agora que eu faço e devo dizer que os resultados são convincentes. Tenho 59 anos e sou magro, forte e viril. Naquela ocasião, tive malária quando meu regimento foi enviado ao Oriente para combater os japoneses. Curei-me com um jejum de 3 dias em que não bebi senão água e minha urina. Nunca mais sofri de malária. É possível que nesse momento de descrição de minha aventura, você pense que eu sou um tanto perturbado mentalmente. Entretanto, não creia que eu seja um doente mental. Eu sou um honrado executivo e vivo de uma maneira bem convencional. Compreendo sua reação, pois nós fomos todos educados da mesma maneira. Urinar deve ser feito em privacidade, não em público. No mais, fomos persuadidos de que o que o corpo excretava estava envenenado e era perigoso. Isto parece bastante lógico, não é mesmo? Se o corpo elimina uma substância, é porque não tem mais necessidade dela. Pensamos habitualmente. Tal atitude é a consequência de uma grande incompreensão dos ciclos da natureza. Esquecemos que as folhas mortas dão de novo à terra a energia que elas continham e não são um veneno para a terra. Ao contrário, elas contêm todos os minerais essenciais ao crescimento das árvores. Ao beber sua urina, esta é novamente filtrada e age como um agente de limpeza dos diferentes órgãos do corpo. De fato, a urina pode até mesmo permitir a reconstrução dos órgãos ou de partes do coração, que foram gravemente lesadas pelas doenças. Numerosos problemas, mesmo graves, podem ser tratados da mesma maneira. Há inúmeros relatos históricos
que mostram o valor da terapia pela urina. Os indianos na Índia seguiam as vacas sagradas e utilizavam sua urina para se lavar e como medicamento. Um escritor inglês do século XIX escreveu: "A urina, quando se bebe, limpa o corpo de todas as impurezas e expurga o organismo em profundidade." Na Inglaterra antiga, os jovens transmitiam da mãe para a filha este segredo de beleza que consistia em utilizar sua própria urina para ter uma pele jovem e sem rugas. No século XVII, os missionários franciscanos descobriram que os índios do México bebiam sua urina enquanto fumavam cogumelos alucinógenos. Agindo assim, eles reciclavam a substância que haviam fumado e aumentavam seu efeito psicodélico. O Dr. Wilson Dashman escreveu que o corpo humano é um excelente farmacêutico, que pode passar sem qualquer outro medicamento, a não ser o que ele mesmo prepara. Quando contraí malária, eu me pus imediatamente a jejuar, não bebendo senão urina e água. No 12º dia, eu me inquietei, pois sofria de palpitações e vertigens. Lembrei-me então da frase do Novo Testamento. Mateus 6,17. Quando jejuares, limpa teu rosto e unta teus cabelos com óleo. Decidi utilizar minha urina para massagear o rosto, a cabeça e a nuca. As palpitações e as vertigens desapareceram instantaneamente. Tenho uma cabeleira com excelente saúde e nenhum sinal de seborreia. Toda manhã massageei meu couro cabeludo com urina fresca antes de colocar um shampoo de bebê. Massageei também meus pés com minha urina, pois sofria de uma afecção plantar que pouco a pouco desapareceu. Muitas pessoas acham que beber sua urina é repugnante, porque pensam no odor de urina velha que se sente nos banheiros públicos, ou quando as fraldas dos bebês foram postas a secar. De fato, este odor é devido ao contato do ar. Quando se bebe a própria urina, o odor não é de todo desagradável. E é surpreendente constatar que quanto mais bebemos, mais seu gosto e seu odor se tornam agradáveis. Você nunca se sentirá mal se massagear o corpo ou o couro cabeludo com urina, sob a condição de terminar sua massagem com uma limpeza de água e sabão. Notei igualmente que o fato de beber minha urina me livrou para sempre dos resfriados e gripes. Se você sofre de uma infecção deste gênero, comece por jejuar, evitando tomar medicamentos químicos, pare de fumar ou de beber álcool e durante alguns dias não tome nada, a não ser água e sua urina. Ao mesmo tempo, utilize a urina para massagear a cabeça, a nuca e o peito 3 vezes por dia. Desta maneira, se curará de qualquer doença aguda em 3 dias e ficará estupefato de ver que pode recobrar sua saúde esplendorosa em tão pouco tempo. Tradução de um artigo do Coronel Liel, publicado em Huster, outubro de 1986. Amebíase. Depois de minha chegada à Índia, eu estava sendo lentamente devorado pelas amebas e pelos vermes. Eu era como um zumbi, não via mais claramente e me sentia morrer em fogo brando. Durante esse tempo, eu observava uma mudança extraordinária em um de meus vizinhos de alojamento. Ele tinha o ar de estar muito mal anteriormente e, de repente, de um dia para o outro, dava a impressão de estar muito bem. Perguntei-lhe o que se passava. Ele me disse que sofria de uma amebíase crônica e havia bebido sua urina ao jejuar para livrar-se dela. Eu espantei-me pela ocasião. Senti que no ponto em que eu estava seria um idiota em não tentar. Jejuei durante o dia e só comi à noite, bebendo minha urina pela manhã e à tarde, parando 2 ou 3 horas antes do jantar. Isto foi miraculoso. Eu eliminei os vermes e muito muco. Ao cabo de 3 dias, as pessoas que me conheciam
me paravam na rua, e mesmo os que não falavam nunca comigo, pois eu parecia estar muito mal, vinham até mim para me abraçar ou me perguntar o que havia se passado, dizendo que eu havia rejuvenescido 10 anos. Minha energia sexual aumentou e minha amante ficou surpresa. No começo, ela estava muito cética quanto ao tratamento. Em seguida, ela também teve amebas. Quis se cuidar com antibióticos e piorou. Finalmente tentou a urina e se curou. Este tratamento produz inúmeros efeitos regeneradores sobre o organismo. Dia após dia, minha amante e eu nos sentimos cada vez mais resistentes e mais conscientes dos mecanismos do corpo. Não creio que seja necessário beber urina todos os dias para que o tratamento seja eficaz. Mas somente quando a necessidade se faz sentir, o corpo é muito claro a este respeito. É preciso comer o mais possível alimentos crus e sem sal. Este tratamento leva naturalmente a sentir uma necessidade de uma alimentação mais saudável. O gosto dos alimentos fica cada vez mais claro. De fato, é a cura mais extraordinária que jamais experimentei. Seria preciso realmente algo de poderoso para que eu me curasse. Não teria nunca coragem de tentar se não estivesse doente. Paguei caro pela lição, mas valeu a pena. Estou muito reconhecido àqueles que tiveram a coragem de me comunicar suas experiências. Parece-me que a urina age pelo menos de 3 maneiras diferentes: conteúdo de hormônios, autovacinação e retroação, pelo gosto, sobre o estado geral do organismo, pois isso permite sentir imediatamente a ligação entre o que se comeu, a urina o lembra, e o estado em que se está. A urina tem, de algum modo, o gosto desse estado. Para uma pessoa cujo organismo está intoxicado, a urina tem um gosto desagradável desde o começo do tratamento. Para alguém desintoxicado, enquanto há uma melhora da saúde pelo tratamento, a urina adquire um gosto agradável que pode lembrar um caldo de legumes ou um suco de fruta. Segundo o regime alimentar e o estado do organismo, sente-se quase imediatamente seu efeito sobre a circulação da energia, que fica bastante receptiva. O efeito sobre a energia sexual é muito acentuado e ocorre quase imediatamente. Para uma pessoa cujo organismo está sobrecarregado de toxinas, é indispensável, no começo do tratamento, beber a urina evitando sentir-lhe o gosto na boca, deixando-a cair diretamente na garganta. É bastante surpreendente, mas a reação de limpeza não se faz esperar. O gosto muda muito rápido. Melhor até se tornar agradável e todo o organismo começa a respirar. É como uma longa convalescença condensada em alguns dias. Uma outra técnica que empreguei intuitivamente é a de massagear ligeiramente a língua em jejum, sobretudo ao levantar. Da frente para trás, com o polegar e o dedo médio. Não procuro atingir profundamente a garganta e a massagem se torna agradável. Há um momento em que sinto a vontade de vomitar, mas muito ligeiramente, sem que isto seja doloroso nem desagradável. Ao repetir essa massagem dia após dia, desenvolvi o hábito de parar de comer assim que meu estômago o assinala. Sinto-me mais e mais aberto, capaz de respirar mais profundamente e de viver mudanças mais intensas. Isto não é absoluto. Há variações, recaídas, mas falo da tendência geral. Sinto-me cada vez mais leve. E. H. Nyon, 1980